pois só aprende a amar quem renuncia. Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece para dar início ao estudo. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre querido, que está sempre a nos inspirar o bem, o amor e a paz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar, de aprender, de refletir os teus ensinamentos à nossa disposição, Senhor, pela doutrina espírita. Abençoe, Senhor, a todos que quiserem compreender melhor a vida, a morte, o sofrer. Abençoe, Senhor, os que não te conhecem. Alivia as dores de toda a humanidade, mas acima de tudo, Senhor, fortaleça a fé e a esperança em dias melhores que certamente virão. Que assim seja. Vamos estudar. Dando sequência aos nossos estudos, como fazemos às terças-feiras aqui no Consolador, nós estamos vendo a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Deixa eu fechar aqui. A Lei de Justiça, Amor e Caridade, capítulo 11, capítulo 11, que começamos na semana passada, e hoje vamos ver as questões 886 até a última do capítulo, que é a 892. O tópico que vamos estudar hoje chama-se Caridade e Amor ao Próximo. Como na semana passada, é igualmente muito interessante este texto e vai nos trazer esclarecimentos importantíssimos para as nossas reflexões. Inicialmente, na questão 886, pergunta-se, o que significa caridade? O que Jesus quis dizer com a tal da caridade? E a resposta é a seguinte, olha lá, estou lendo o Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que é benevolência? Benevolência é bondade, é magnanimidade, quer dizer, aquelas pessoas que estão sob a nossa tutela, a nossa orientação, nós temos que ter um olhar generoso, não um olhar crítico, um olhar de julgamento, mas de compreensão. Indulgência é a clemência, é a misericórdia, é a disposição para perdoar, para perdoar os erros, as culpas, para tolerar. Então a caridade, para Jesus, tem um conceito muito amplo. Eu me recordo quando eu comecei na doutrina espírita, vindo de outra religião, eu achava que caridade era dar esmolas. E aos poucos, com o estudo do Espiritismo, eu fui compreendendo que dar esmolas é um dos exemplos, talvez dos menores, que compõem o conceito de caridade. Caridade é algo muito mais amplo. Então, você aceitar uma pessoa como ela é, você tolerar as limitações da criatura, você conviver com as dificuldades das pessoas, tudo isso é caridade. Eu vejo aqui em casa, nessa época de home office, a Andréia o dia inteiro ao telefone, socorrendo uma gestante, socorrendo outra, e pede para alguém buscar uma cesta e levar para a gestante que está passando
fome, a outra não tem cama para pôr as crianças, não tem berço, e corre lá André telefonar para fazer um frete, ganhou um berço, leva o frete, fica nessa situação o dia inteiro. A semana passada teve um dia que ela fez 8 fretes, com um carreto levando berço, levando cama, levando colchão, levando cesta básica para pessoas necessitadas. E às vezes a gente vê essas pessoas que estão pedindo comida, né? Elas postam fotos nas redes sociais, né? Às vezes fazem o cabelo, fazem as unhas, fazem tatuagem, compram, né, objetos pessoais, mas daqui a um pouco não tem o que comer. Então, ter caridade é compreender a limitação do entendimento dessas pessoas. Elas não têm maturidade, juízo, raciocínio para entender que um determinado procedimento vai ter uma consequência, né? Então, muitas gestantes têm 3, 4, 5 filhos, né? Estão passando fome. Então, não cabe a nós julgar se elas deveriam ter juízo antes de fazer os filhos, né? Isto é atributo de Deus. A nós cabe aceitar essas pessoas como elas são. Olha o que o Evangelho nos fala, né? Desculpa, o Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, aceitar as pessoas, elas estão passando fome, estão passando frio, não tem comida para as crianças, então leva lá, né, um pouco de leite para socorrer aqui. Dando continuidade aos nossos estudos de Livro dos Espíritos, nós tivemos um problema técnico que acabou cindindo o vídeo em 2, mas não vai trazer prejuízo à nossa compreensão. Nós estamos vendo que a caridade é algo muito mais amplo do que simplesmente dar esmola. A caridade, na verdade, é a benevolência, é a indulgência, é a generosidade no trato com o nosso semelhante. É ver as pessoas com seus defeitos, com suas dificuldades, com bons olhos, sem julgar. Entender que todos nós temos dificuldades, todos nós temos limitações, que estamos na Terra para evoluir. E aí na questão 887, fala o seguinte, que Jesus disse para que amássemos os nossos inimigos, né? Mas isso é contrário às nossas tendências. Então, como amar os nossos inimigos diante da nossa limitação? Sem dúvida é difícil, até amar os amigos, quanto mais os inimigos. Mas Jesus não se referia ao amor que nós temos por aqueles que nos são caros, né? Mas pelo menos, né, perdoar os nossos desafetos por eventuais ofensas que nos tenham perpetrado, né? Restituir o mal com o bem, né? Não agir com vingança, senão nós estaremos sendo, né, piores, né, que os nossos inimigos, né? Mas perdoar, tolerar, ter caridade para com os defeitos deles, né? Que naquela situação nos ofendeu e pronto, é uma pena para ele, para nós perdoar e amar, né? E seguir adiante, não se vincular a uma ofensa, porque ela só vai nos fazer mal, né? E a questão da esmola, né? Ela é abordada na 888, né? É muito importante compreender o que a doutrina nos fala, porque se a pessoa está pedindo esmola é porque ela está no fundo do poço, porque ela não consegue sair daquela situação. Ninguém gosta de ficar, né, na rua, no tempo, no frio, na chuva, né? E aqui na nossa região, nesse calor de 40 graus, né? Então, o homem reduzido a pedir esmola, ele está, né, embrutecido, diz o texto, né? Ele não precisa de mais humilhação, né? É muito pior ignorá-lo, né, do que dar uma esmola com má vontade, né? É importante compreender que ele já
se sente, né, como uma pessoa que não faz parte da sociedade, que não é respeitado por ninguém. Então o texto nos convida a que nós pelo menos respeitemos, tratemos com dignidade. Se eventualmente dermos uma esmola, que o façamos com amor, com carinho, né? Se não dermos, que tratemos, né, o pedinte com educação, né? O meu filho Daniel tem o hábito de ter moedas no carro, né? Ele sempre deixa um monte de moeda ali, e se alguém pedir alguma coisa, ele dá uma moeda, ele não nega, né? Então é um exemplo muito bonito, né? Eu não consigo deixar moedas no carro, né? Eu tenho a preocupação da minha formação. Quando eu era criança, meu pai era policial e falava: não deixa nada no carro, senão vão quebrar o vidro do carro para pegar o que tem dentro. Então eu não consigo, né? Meu filho já tem um desprendimento maior e consegue, né, generosamente atender todo mundo. Não resolve o problema da pessoa, mas a pessoa se sente notada, se sente, né, amparada, recebe ainda que uma moeda apenas que não serve para nada, não dá para comprar nada, mas recebe atenção, né? Isso é caridade, é atenção, não necessariamente a moeda, né? Então o texto aí na 888 fala muito da forma como nós nos comportamos diante de um pedinte, né? Lembra também da questão da ostentação, né? Que não devemos ostentar, fazer alarde, né? Valorizar em demasia um determinado comportamento nosso, né? Não devemos nos exibir, temos que ser discretos. Se nós fizermos um bem para alguém, né, que a mão esquerda não saiba o que fez a mão direita, né? Sem ostentação, né? Então, ser beneficente quer dizer fazer o bem, né? Beneficiar o próximo, né? Ter essa disposição benéfica, né? Essa filantropia sem se enaltecer, sem buscar as glórias terrenas, porque quem tem as glórias terrenas já recebeu a sua glória, não vai ter as glórias do céu. Dando sequência, né? Aí nos comentários de Kardec, aí ainda na questão 888, ele fala da importância, né, do homem verdadeiramente bom procurar ir atrás do necessitado. Ele fala isso nos comentários, né? Ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgente para com os defeitos dos vossos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-os, moralizai-os, sede dóceis e benevolentes. O que nós acabamos de ler, que está aí no comentário de São Vicente de Paulo, ele fala: vá ao atrás, né? Vá de encontro às misérias ocultas. E ao invés, né, de ignorar, né, de criticar, de julgar, instrua as criaturas. Porque quando a criatura erra, é por ignorância, por desconhecimento, né? Ela erra e é ela que é prejudicada. Então, quando uma pessoa está numa condição paupérrima, uma condição de miséria extrema, é porque ela fez algo que levou aquilo, né? Deus é generoso, Deus é Pai, a terra é farta, né? Como se dizia antigamente, em se plantando dá. Mas a pessoa está sofrendo, padecendo inúmeras necessidades. Ela fez por merecer, mas não cabe a nós julgar. Cabe a nós dar um pouco de instrução, um pouco de orientação, um pouco de ajuda, né? Então, se a pessoa, né, está na questão 889, vai falar com todas as letras, né, que o homem reduzido à mendicância, ele está pagando por suas faltas. É verdade, mas não cabe a nós, né, fazer o julgamento. Eu vi um processo essa semana, né, de uma situação muito comum que eu já vi várias vezes, e é possível que até alguém conheça,
tem algum conhecimento dessa experiência, né? O que era o processo, né? O casal pegou um dinheiro emprestado no banco, né? Há muitos anos atrás, 10, 15 anos, né? E pegou o dinheiro, não pagou o banco, não pagou os juros, a dívida aumentou e aquele dinheiro que pegaram e possivelmente compraram uma caminhonete, agora perderam a fazenda, né? Perderam a fazenda para o banco, né? Isso é comum, isso é comum. Quer dizer, por que as pessoas tomam dinheiro emprestado, né? E se complicam? É por ignorância, por desconhecimento, porque nós tínhamos um amigo na casa espírita que falava assim, empréstimo bancário é que nem pimenta, né? Então você vai uma vez, toma uma queimada e fica esperto, né? Então, se a pessoa precisa pegar um dinheiro para restabelecer um negócio, nós compreendemos. Mas às vezes a pessoa, ela pega o dinheiro e fala, o juro é barato, né? E aquilo cresce e ela perde, né, a propriedade que herdou dos pais, que os pais trabalharam a vida inteira para comprar, num empréstimo, né, mal feito, que vai gerar, né, juros pequenos, mas que vão se multiplicar, vai perder a propriedade, né? Lamentável, mas não cabe a nós julgar, né? Cabe a nós amparar, né? A pessoa já está sofrendo, já está, né, padecendo as consequências do seu erro, do empréstimo não pago. Ela já está sofrendo, não precisa de mais crítica, não precisa de mais ofensa, precisa do ombro amigo, né? Precisa da compreensão. O tópico seguinte do estudo de hoje chama-se amor maternal e filial, questão 890 até a 892, né? A primeira questão pergunta se o amor materno é uma virtude, é uma conquista da alma ou é um sentimento instintivo comum aos homens e os animais, né? A resposta é muito clara, né? Os dois. Quer dizer, o ser humano, assim como os animais, tem um instinto de proteção da prole, né? Então se protege a prole para que ela cresça. Só que nos animais, esse instinto acaba assim que a prole consegue caçar, consegue andar, consegue cuidar de si próprio. Nos homens, como não é apenas instinto, é um sentimento que se perpetua, né? Por vezes há algum excesso, né? Excesso de proteção que pode ser prejudicial, porque o pai tem que ensinar o filho a andar, e para que o filho aprenda a andar, ele vai cair. Então, o pai tem que se cercar de todos os cuidados, o pai e a mãe, mas tem que deixar o filho cair. Tem que deixar o filho aprender a andar. Não pode carregar no colo para a vida toda, senão o filho nunca vai aprender a andar. E vai ser um peso que um dia os pais não vão dar conta, né? Então, eu já vi vídeos, com certeza vocês também, de crianças que não tinham os braços e aprenderam a comer com os pés, né? Segurar o garfo com o pé. Então, educou o pé, assim como aprenderia com a mão a levar o garfo, a colher à boca, aprendeu com o pé. Agora, a pobre da mãe, ela deve ter sofrido muito de vontade de pegar a comida e dar na boca da criança. Mas, por esclarecimento, ela entendeu que o filho tinha que aprender a comer por si só, porque senão ele seria um inválido. E com o pé ele faz tudo o que faria com a mão. Ótimo, melhor para ele, consegue fazer as coisas com o pé. Então é isso, né, que o texto fala, essa distinção entre o instinto de proteção, né, e o amor materno, né, e o amor dos pais, né? O amor é uma virtude, mas temos que ter esse cuidado, né? E aqueles que têm ódio pelos filhos, né? Está na questão 891. Odeio meu filho, né? As mães ou pais, né? Comum também. Desde o nascimento, aquele sentimento desagradável, né? É uma prova, né? É uma prova que foi escolhida por esses espíritos, né? Pode ser uma expiação, né? Diz o texto. Então o filho, ele foi um mau filho na encarnação passada e agora está resgatando, né? Vai ter um
mãe não muito boa, um pai não muito bom, né? Naturalmente que existem criaturas infelizes, inferiores ainda, que ainda não despertaram para a vida, que vão exercer essa maternidade, essa paternidade de forma não muito louvável. Então a lei de Deus vai aproximar essas criaturas. Pela afinidade, aquela criatura que precisa passar por um sofrimento, ela vai reencarnar numa condição dessa, né? Mas nada é por acaso, a lei de Deus é sábia, perfeita, completa, as coisas acontecem porque tem que acontecer, tem um sentido e vão gerar um progresso, uma evolução, né? E para finalizar a questão 892, quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis por não terem com eles a ternura que teriam em caso contrário? Não, porque é um fardo que lhes é confiado, e sua missão é a de fazer todos os esforços para os reconduzir ao bem. Mas esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os deixaram tomar desde o berço. Colhem então o que semearam. Olha só que coisa, não é? Essa questão nos faz recordar, né? Já passou na televisão, né? Assim, no Japão, as crianças limpando a escola, né? Então, crianças educadas, se eles limpam a escola, eles se preocupam em não sujar, né? Eles cuidam do que é deles, eles têm educação, né? Não é que está abusando da criança, prejudicando a criança, muito pelo contrário, né? Eu me lembro na Copa do Mundo de 2002, já falei em estudos anteriores também, né? No Japão e na Coreia, no estádio, a torcida jogando papel, né, picadinho, né, e no final, cada um recolhendo o papel ao redor do seu corpo. Quer dizer, limparam o estádio todo em 2 minutos. Cada um recolheu o papel que estava ao redor do seu corpo, e o estádio ficou limpinho. Isso é educação, né? Então, às vezes o filho, né, ele é o que ele aprendeu a ser, né? Então, quando toca o despertador de manhã e ele tem que ir para a escola, ele tem que ir para a escola. Ai, coitadinho, deixa ele dormir um pouquinho mais, né? Chega atrasado, perde a aula. E quando crescer, né? E tiver que ir trabalhar? Então é importante aprender a levantar cedo. Né? Ou pais que nunca falam não para o filho, né? Nunca falam não. E aquela criatura cresce e vai ser um adulto que não conhece a palavra não, que ele vai ouvir muitas vezes na vida e ele não vai saber enfrentar essa situação. Então é melhor ouvir um não quando é criança, que não pode ligar a televisão ou não pode comer o doce antes do almoço, do que quando é adulto, porque os nãos da vida adulta são mais traumáticos, né? Então o texto está nos falando, né? Exatamente isso, né? Os pais que têm lá os filhos difíceis estão colhendo o que semearam, né? Agora, se os pais se empenharam, foram amorosos, educaram e orientaram, e o filho não assimilou porque ele, né, tem lá suas dificuldades, então os pais não são responsáveis. Os pais educaram, fizeram a parte deles, né? Mas é isso, então o texto termina aqui, né, o amor maternal e o amor filial. Na próxima semana, né, vamos ver o capítulo 12, Perfeição Moral, aqui do livro que cuida das leis morais, né? E com isso estamos quase acabando o capítulo, né? Tenham todos uma boa semana, que Deus, o nosso Pai, nos ampare, Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e que estejamos juntos nos próximos estudos. Muita paz.